O milionário barbeiro fica chocado ao ver o mendigo negro aprendiz triunfar na barbearia. Era uma manhã ensolarada na movimentada São Paulo e a barbearia de Carlos reluzia como um diamante no meio da metrópole caótica. Luzes cintilantes refletiam nas lâminas de barbear, enquanto o cheiro de produtos caros pairava no ar, um convite ao luxo. Carlos, um barbeiro milionário, olhava cada cliente que passava por sua porta como um troféu. Um verdadeiro artista, ele moldava barbas e cabelos com uma precisão digna de um escultor. Entretanto, o que parecia um dia perfeito foi interrompido por um encontro inesperado. Rafael, seu ex-aprendiz, surgiu à porta, mas não era o jovem entusiasmado que Carlos conhecera. Agora, ele era um homem marcado pela vida nas ruas, com roupas rasgadas e um olhar profundo que carregava uma história de dor e superação. O contraste era gritante. A imagem de Rafael, em pé, sujo e magro, chocou Carlos como um golpe no estômago. Carlos, você se lembra de mim? Venho aqui para compartilhar algo importante. Suas palavras eram simples, mas carregadas de emoção. E então, ele começou a contar sobre seu projeto social, um trabalho dedicado a ajudar jovens como ele a se valorizarem. Era um projeto que se opunha a tudo o que Carlos representava, uma visão de mundo que desafiava suas crenças. Enquanto Rafael falava, Carlos sentia um nó na garganta. Recordações da primeira vez que ele ensinara Rafael a cuidar de cabelo e a ter orgulho da própria aparência vinham à tona. Ele se lembrava da alegria do jovem ao aprender a ser um profissional. Mas agora, aquela alegria estava misturada com um amargo gosto de culpa. O que havia dado errado? Como um aprendiz cheio de potencial havia terminado nas ruas, lutando para sobreviver. O coração de Carlos estava em chamas. Rafael falava sobre a luta diária, os desafios de encontrar um propósito, sua nova missão de ajudar outros a se reerguerem. A intensidade da conversa crescia, e Carlos percebeu que cada palavra perfurava seu teito como facadas. Seu próprio sucesso agora parecia vazio diante da realidade que Rafael enfrentara. E então, com um gesto de raiva, ele interrompeu. Mas você escolheu esse caminho. Você poderia ter voltado. As palavras saíram como espinhos, e um silêncio pesado pairou entre os dois. Rafael, ferido, olhou para Carlos com uma mistura de compaixão e reprovação. E você? O que fez para ajudar depois que a vida nos separou? O clima se tornava insuportável. Ambas as realidades colidiam, revelando segredos familiares que Carlos escondera por anos. Ele sentiu que algo se quebrava dentro dele. Como ele poderia ter ignorado tanto? A rivalidade se intensificava em suas veias, e enquanto cada um defendia sua posição, a verdade ameaçava afundar o pequeno mundo de Carlos. Agora, em meio à confusão emocional, a pergunta pairava no ar. Carlos conseguiria se redimir e aceitar o seu passado sombrio? Ou a rivalidade entre eles excluiria qualquer chance de reconciliação? O tempo parecia paralisar, e as ruas barulhentas de São Paulo tornavam-se um eco distante. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença.
Vamos interagir. Enquanto a tensão pairava, Carlos e Rafael se encaravam, corações aceleram. Ele tinha um aspecto familiar, mas o que mais chamava a atenção era a expressão de pânico que irradiava. Carlos, preciso de você. Era Jorge, um dos melhores amigos de Carlos, e seu tom deixou todos em estado de alerta. O que aconteceu? Carlos perguntou, a voz falhando. Jorge respirava fundo, como se cada palavra fosse um peso insuportável. O seu irmão, estão dizendo que ele está em apuros. O chão sob os pés de Carlos pareceu desmoronar. Seu irmão? Aquilo não fazia sentido. O que você quer dizer? A súbita realidade do que estava acontecendo atingiu como um golpe brusco. Rafael ficou em silêncio, observando com preocupação a mudança drástica de expressão de seu antigo mentor. Jorge parecia hesitar, mas a urgência era maior que seu medo. Ele foi visto em um bairro complicado e parece que se meteu em algo sério. Estamos tentando rastrear o celular dele, mas algumas pessoas dizem que ele pode estar envolvido em uma gangue. As palavras de Jorge foram como um soco no estômago. Carlos não conseguia processar. Como seu irmão, sempre tão certinho, poderia estar imerso em algo tão perigoso? Não pode ser, Carlos sussurrou, fechando os olhos por um momento. A imagem de seu irmão crescendo, cheio de sonhos, invadiu sua mente como uma lembrança dolorosa. Ele não iria fazer isso, jogar tudo fora. Não é possível. Mas Jorge insistia, sua voz tremia. Carlos, estou dizendo sério. Precisamos ir agora. Ele pode estar em perigo. Pânico tomou conta da barbearia, e um ímpeto de adrenalina fez Carlos agir. Ele precisava enfrentar isso, precisava saber a verdade. Enquanto se preparava para sair, Rafael deu um passo à frente, a preocupação tomando conta de seu rosto. Carlos, eu posso ajudar. Não sei o que está acontecendo, mas não podemos deixar as coisas chegarem a um ponto irreversível. Carlos olhou para ele. Ali estava, um jovem que passou por provações inimagináveis, oferecendo ajuda em um momento tão desesperador. Como se o tempo estivesse desmoronando ao redor deles, Carlos hesitou. Ele sempre quis se distanciar do passado de Rafael, e agora, de repente, estava diante de sua vulnerabilidade. O que você sabe sobre isso? Como posso confiar em você? A pergunta ardia na sua boca. Eu mudei, Carlos. Eu aprendi a lutar, e agora faço isso por outros. Vamos ajudar seu irmão. Mas você precisa abrir a porta e deixar as coisas antigas para trás, disse Rafael. A determinação em sua voz vibrava como um tambor. Carlos, dividido entre a raiva e a necessidade de se reconectar, viu seu mundo em colisão. O irmão e o passado de Rafael se entrelaçando de uma forma que ele nunca escolheria. Uma luz de esperança brilhava entre eles, e ao mesmo tempo, uma escuridão ameaçava engolir o que restava de sua história. Estamos juntos nisso, então? Carlos murmurou, a voz soando mais como uma pergunta do que uma afirmação. Rafael assentiu, e ali, naquele momento, algo mudou. Uma aliança inesperada estava surgindo no meio do caos. Mas enquanto os dois se preparavam para a partida, um aviso de Jorge lançou um novo peso sobre eles. Apenas saiba, há muito mais em jogo do que você imagina. Conexões que nem você, nem eu poderíamos prever. O início do caminho estava diante deles, e a verdade que se escondia nas sombras poderia mudar tudo. A barbearia, antes um símbolo do sucesso de Carlos, agora parecia uma lembrança distante do que realmente importava. A noite estava chegando, e um mistério profundo estava prestes a se desvelar. Enquanto se preparavam para sair, o clima dentro da barbearia estava eletricamente carregado. Carlos e Rafael trocavam olhares intensos,
a adrenalina pulsando em suas veias, quando a porta se abriu subitamente, fazendo com que todos se virassem. Um homem de aparência desintegrada entrou, os olhos arregalados e a respiração acelerada. Era Lucas, o irmão de Carlos, mas algo estava terrivelmente errado. "Carlos, socorro!" Ele arfou, encostando-se na parede, quase desmaiando de medo. A tensão no ar aumentou na mesma fração de segundos. O coração de Carlos disparou. "O que aconteceu, Lucas?" perguntou, a voz tremendo, cheia de preocupação. "Eles estão atrás de mim. Precisamos sair daqui!" Lucas exclamou, olhando por cima do ombro, como se temesse que algo ameaçador estivesse atrás dele. Carlos avançou, a mente girando. O que poderia ter causado tal desespero em seu irmão? Jorge, preocupado, olhou para Carlos. "O que está acontecendo? O que você sabe?" Mas Lucas não teve tempo para explicar. De repente, o barulho de gritos e passos apressados se aproximava do lado de fora. O pânico tomou conta da barbearia. "É a gangue! Eles querem me pegar. Fui em um lugar errado e agora eles estão atrás de mim por causa dele." As palavras de Lucas se contorciam de medo. Rafael interferiu, a voz firme. "Carlos, precisamos agir. Não podemos permitir que o passado do seu irmão o defina." Carlos sentiu a pressão aumentando. Havia algo mais profundo nessa equação. Algo que não fazia sentido. "Do que ele está falando?" perguntou, encarando Lucas, que já começava a chorar. A sensação de impotência tomou conta dele. No meio da confusão, Lucas finalmente falou. "Carlos, eu estou envolvido numa coisa que você não imagina. Não é só uma gangue. Eles sabem quem somos, quem você é." Ele olhou para Rafael e, nesse instante, um silêncio gelado envolveu todos na sala. "Como assim?" perguntou Carlos, a raiva começando a borbulhar. "O que você quis dizer com isso?" Mas Lucas parecia incapaz de responder. Seu olhar implorava por compreensão. Rafael se adiantou. "Carlos, eu posso te ajudar. Precisamos nos concentrar." Mas as palavras dele foram cortadas por um barulho ensurdecedor. A porta da barbearia foi arrombada. Homens armados entraram, gritando ordens. A adrenalina subiu como uma flecha. Carlos olhou para Lucas, a confusão tomava conta dele. "O que você fez, Lucas?" Ele estava paralisado, testemunhando o caos se desenrolar à sua frente. Mas antes que pudesse protestar, Lucas gritou. "Eu não queria. Foi um erro. Só queria ajudar uma pessoa." Foi uma confissão de desespero. O som ressoando nos ouvidos de Carlos. O irmão estava no centro de algo que não entendia. Algo muito profundo para ser apenas uma simples gangue. Rafael agarrou Carlos pelo braço. "Precisamos sair. Vamos agora." Jorge estava à frente, escalando a situação, enquanto os homens armados se espalhavam pela barbearia, buscando por alguém. "Carlos, confie em mim." Rafael insistiu, e naquele momento, Carlos viu em seus olhos não apenas determinação, mas um familiar reflexo de dor e luta. O que estava acontecendo? A cada segundo, a complexidade da situação crescia, como uma tempestade iminente. O caos começou a se intensificar. Gritos ecoavam, objetos batiam, o cheiro de medo pairava no ar. Carlos finalmente entendeu. "Rafael, você tem que ajudar meu irmão. Venha comigo." E com isso, eles correram na direção da porta de trás. Mas uma sombra se destacou no meio da confusão. Um dos homens armados se virou na direção deles, seus olhos fixos em Carlos. "O milionário barbeiro. Você não deveria ter se metido onde não é chamado."
Ele era um rosto que Carlos reconhecia. Um ex-cliente que havia se tornado um conhecido no submundo do crime. O coração de Carlos parou. Essa conexão seria mais do que uma simples coincidência. Estamos em um problema muito maior do que pensávamos, Rafael murmurou. Carlos olhou para Rafael e, em meio ao terror da situação, um pensamento alucinado fez eco dentro do peito. Tudo isso poderia ser culpa dele. Por que você tinha que me procurar exatamente agora? Carlos gritou, a voz embargada por uma mistura de raiva e dor. Mas a resposta ficou presa nas cordas vocais do irmão, enquanto o caos se desenrolava. A verdade estava prestes a vir à tona, e uma revelação devastadora poderia mudar o que restava de suas vidas. Enquanto os ecos de gritos continuavam, a única certeza era que nada seria como antes. A tensão estava no ar, e Carlos estava paralisado, encarando aquele homem armado que parecia conhecer cada detalhe de sua vida. A adrenalina pulsava, os gritos de Lucas ecoavam. O homem proferiu. E ao fazer isso, um vazio profundo se abriu dentro de Carlos. As memórias de um passado que ele tentava esconder começaram a ressurgir. Carlos sabia que sua vida no mundo dos negócios não era só glamour. Havia decisões sombrias, pactos feitos por trás de portas fechadas, e ele carregava um peso que ninguém mais sabia. Era hora de o passado voltar para cobrar a conta. Quem é você? Carlos questionou, a voz firme, mas a mão suando ao lado do corpo. O homem, de expressão dura, sorriu, mantendo a arma apontada. Você não reconhece? Eu sou o que você fez de mim, o que você criou. O coração de Carlos disparou. Ele não apenas conhecia aquele rosto. Seu nome ecoava como um pesadelo das sombras da sua juventude. Tiago? Ele conseguia articular sem acreditar. Tiago, um ex-aprendiz, afastado depois de uma briga feia na barbearia. Um erro que Carlos preferia esquecer. Naquele instante, tudo ganhou uma nova dimensão. Ah, então você se lembra. Essas memórias, você não pode simplesmente apagá-las, Carlos. Você me destruiu, Tiago gritou, e a raiva queimava em seus olhos, enquanto o silêncio cortante invadia a barbearia. A revelação o atingiu como um soco no estômago. Tiago havia sido um jovem promissor, assim como Rafael. Mas algo na insegurança de Carlos, em seu desejo de encobrir as falhas, o havia levado a afastá-lo. E agora ele estava ali, um homem quebrado pelas circunstâncias. Você está atrás do quê, Tiago? Carlos perguntou, mesmo sabendo que a resposta estava ali, pronta para devorar suas esperanças. Mas Tiago apenas riu, um riso nervoso. Você pensa que está seguro na sua bolha de riqueza? Tem uma gangue à sua porta, e eles não estão atrás do seu dinheiro. Estão atrás de você e do que você deve a eles. As palavras de Tiago revelaram um mundo sombrio que Carlos nunca quis ver. Rafael e Lucas trocaram olhares, confusos e assustados. O que ele quer dizer? Rafael perguntou, quase em um sussurro. A expressão no rosto de Carlos dizia tudo. Muita coisa que fiz veio de uma necessidade de me proteger. Ele já não sabia se estava se justificado, ou se apenas se afundava mais na lama. E agora você precisa escolher. Avançar ou enfrentar tudo o que escondeu. Tiago disse, a voz grave, cheia de um rancor palpável. Mas saiba que não estou aqui apenas para cobrar. Estou aqui para resgatar a pessoa que ainda existe em você, se é que ela ainda está viva. Aquilo parecia uma reviravolta absurda. Carlos, o barbeiro milionário, enfrentando um ex-aprendiz que colocara em risco sua vida. Mas Tiago tinha uma verdade em seu olhar.
Ele também era uma vítima desse sistema cruel. Com a gangue se aproximando e o tempo se esgotando, a realidade começou a se desmoronar. Por que agora? Carlos questionou. Incerto se deveria confiar no homem que uma vez rejeitou. Por que se importaria? Você está no fundo do poço. Porque eu sei que você nunca quis deixar isso acontecer. E hoje, por ironia do destino, é minha vez de te ajudar a enfrentar seus demônios. Tiago respondeu com intensidade. O barulho da porta sendo arrombada ecoou novamente, e as sombras começaram a se formar ao redor da barbearia. Precisamos sair, agora, Jorge gritou, puxando Lucas para mais perto. A urgência no ar era quase palpável. Carlos olhou para Rafael e depois para Tiago, compreendendo a linha tênue pela qual todos estavam caminhando. Seus destinos já estavam interligados de forma que nunca esperava. Um último suspiro de calma antes da tempestade, carregando uma nova revelação dentro de si, sem saber se seria capaz de mudar a narrativa que a vida lhe impôs. Então, como vamos sair dessa? Carlos perguntou, a determinação começando a renascer. E enquanto um novo plano começava a se formar, o eco de passos pesados se aproximava. Um lembrete de que a batalha estava apenas começando, e os segredos mais obscuros do... As palavras dele martelavam na sua cabeça, enquanto o eco de passos apressados se aproximava. O coração batia descontrolado, e a urgência da situação parecia intensificar os sentidos. Eles estavam prestes a serem cercados, e uma escolha urgente precisava ser feita. Tiago respirou fundo, mantendo a arma apontada. Precisamos agir. Se você não fizer algo agora, vai perder todos que ama. Ele disparou. Mas antes que Carlos pudesse responder, um estrondo sacudiu a barbearia. A porta da frente se estourou de novo. A gangue invadiu, homens robustos, com expressões frias e armas tremendo nas mãos. Última chance, um deles gritou, erguendo uma pistola. Carlos sentiu um frio na barriga. Ponto. Quem está comigo? Ele perguntou, mais para si mesmo do que para os outros. Carlos, não! Jorge gritou, puxando Lucas para trás. O pânico estava prestes a se transformar em desespero. Acho que temos que entrar em um acordo com eles. Mas antes que alguém pudesse formular um plano, um grito cortou o ar. Era Lucas. Ele se virou, mostrando um bilhete em sua mão trêmula. Carlos, olha isso! Sua voz falhou de desespero. Era uma mensagem escrita à mão apressadamente. Se você não me ajudar, tudo estará perdido. A verdade sobre seu passado vai vir à tona. Carlos agarrou o bilhete, os olhos arregalados. Ele tentou processar aquelas palavras enquanto a adrenalina pulsava em seu corpo. Quem mandou isso? Carlos conseguiu perguntar, seu olhar fixo no irmão. Lucas parecia paralisado, balançando a cabeça sem palavras. Tiago deu um passo à frente, sua expressão endurecendo. Carlos, isso não é só uma ameaça. Isso é uma advertência. Eles sabem mais do que você imagina. Naquele momento, um dos homens da gangue se adiantou, um sorriso malicioso nos lábios. Carlos Novaes, ele começou. Sua vida de conforto está prestes a acabar. A menção do sobrenome fez a pele de Carlos arrepiar. Era como se o passado estivesse puxando de volta, ameaçando engolir tudo. O homem levantou a mão, apontando para Lucas. Você não devia ter se metido com coisas que não entende, garoto. Seu irmão vai pagar a conta. Pagar a conta? Carlos repetiu, sua voz quase um sussurro. O temor pulsava em suas veias. O passado que ele tentou enterrar estava ressurgindo em um momento de caos total, e um fio invisível ligava cada um deles àquela realidade.
Carlos, escapamos de várias situações ruins, e essa não pode ser diferente. Jorge gritou, tentando raciocinar em meio ao barulho. Vamos arriscar. Precisamos da verdade, Rafael sugeriu, sua voz firme no meio do pânico. Carlos olhou para eles, a esperança se acendendo em meio à escuridão. E se a verdade nos quebrar ainda mais? Ele pensou, mas a hora não era de hesitar. Saída dos fundos, agora! Gritou Tiago, mas as palavras estavam perdidas em meio ao caos. Os homens da gangue se espalhavam. Carlos observou enquanto a tensão se intensificava. Subitamente, um tiro soou. O eco ressoou pela barbearia e o pânico tomou conta. Um dos gangsters caiu. O homem de rosto conhecido estava estirado no chão. O silêncio agora era ensurdecedor. O lugar que antes era um refúgio, agora estava mergulhado em desespero. A perspectiva de segurança se desfez e a realidade explodiu em 1000 pedaços. O que está acontecendo? Carlos só conseguia pensar. Adrenalina, medo e culpa se entrelaçavam. Esse não era só um jogo de poder. Havia vidas em risco. E aquela cena parecia um pesadelo jamais sonhado. Tiago, sem hesitar, pegou a arma do homem caído. Se for para sairmos vivos, precisamos reagir agora. O olhar de determinação dele era como um grito que impulsionava todos. Carlos hesitou. As sombras do seu passado vinham à tona. Eu vou enfrentar, mas o que vai acontecer depois? E com isso uma conexão estranha e sombria se estabeleceu entre eles. O jogo da vida estava se tornando muito mais mortal do que qualquer um poderia imaginar. No meio do caos, ele encarou Tiago, que ergueu a arma, e sentiu um peso esmagador. A resposta à questão que ele não sabia que precisava era dolorosamente clara. E naquele momento, sob a pressão de ter que decidir o futuro, uma verdade devastadora se desenrolou dentro dele. Não era apenas sobre Lucas, ou Rafael, ou Tiago. Era sobre ele mesmo. E o que ele estava prestes a descobrir poderia mudar tudo o que pensava sobre si mesmo. E a pergunta ecoou. Estou preparado para enfrentar as consequências do meu passado? No instante seguinte, o futuro não parecia ser nada além de uma miragem diante dos seus olhos. Carlos encarou Tiago, um turbilhão de emoções se agitando dentro dele. A tensão estava nas nuvens. A cada batida do coração, ele sentia a urgência crescendo. As portas estavam prestes a estourar, e ele precisava decidir, precisava agir. O que vamos fazer? A pergunta saiu como um sussurro. Tiago olhou para os homens armados, depois para Carlos, e a determinação queimava em seus olhos. Temos que encontrar uma saída, ele disse, ajustando a arma. A situação estava se tornando desesperadora. Cada segundo parecia uma eternidade, e com os homens gritando lá fora, a pressão aumentava. Prontos ou não, precisamos ir. Lucas, ainda trêmulo, olhou para o irmão. Nós não podemos deixar isso assim, Carlos. Eles são perigosos. A voz dele estava carregada de medo. Mas Carlos sabia que ficar parado não era uma opção. A adrenalina pulsava e a decisão precisava ser tomada. Cala a boca, Lucas, Jorge gritou, cutucando o irmão. Precisamos agir, agora. E quando o pânico parecia dominar, uma luz piscou na mente de Carlos. Lembrou-se da saída nos fundos da barbearia. Não haveria outra chance. Vamos, pela saída de trás, Carlos gritou, puxando Lucas e Jorge, enquanto Rafael e Tiago se moviam para a frente, prontos para enfrentar o que viesse. Mas não foi antes de uma risada sombria se levantar entre os homens da gangue. Estão achando que vão escapar assim, é? Que covardia! Um deles, um sujeito forte com o olho cortado, avançou, a arma erguida. Eu não deixarei que vocês fujam. O tempo parecia parar.
Carlos sentiu um gelo na barriga, mas Tiago não hesitou. Ele se colocou na frente, olhando firmemente para aquele homem. Você não vai tocar neles. Mas a tensão estava em seu auge, e tudo aconteceu em um piscar de olhos. O barulho daquela porta se abrindo foi ensurdecedor. Pensei que todos os olhos estavam em Tiago, mas não estavam. Em um instante, um tiro ecoou, e de repente, tudo mudou. Carlos viu Tiago ser atingido. O corpo dele caiu, e o movimento fluiu como um pesadelo em câmera lenta. O tempo parou. O sangue se espalhou pelo chão da barbearia, e o choque tomou conta. Tiago! Carlos gritou, enquanto o pânico invadiu o ambiente. O rosto de Tiago estava em pânico, dor e confusão. Lucas e Jorge gritaram. A realidade estava se desmoronando. Carlos correu até Tiago, o coração uma pilha de nervos. Por que você fez isso? A pergunta ficou implícita. Tiago olhou nos olhos de Carlos, mas não pôde responder. O olhar dele dizia tudo. A luta e a redenção estavam interligadas, mas o tempo tinha se esgotado. Vamos sair. Agora! Rafael puxou Carlos. O medo estava nas paredes, e a realidade estava cobrindo tudo em um manto negro. As palavras ecoavam na mente de Carlos. Você precisa enfrentar seus demônios. O que isso realmente significava? A imagem de Tiago, caído, queimava na sua mente. Entretanto, antes de conseguirem sair, a figura do homem forte com o olho cortado reapareceu. Vocês acham que isso acabou? Tiago se meteu em um jogo que não tem como ganhar. Ele olhou para Carlos e o desespero cresceu. E você? Você vai pagar a conta por tudo que fez. O que mais havia por trás da história de Carlos? Olhando para Tiago caído, a verdade começava a aparecer. O que você sabe sobre mim? Carlos se perguntou de forma calada, mas antes que pudesse pensar em mais, o homem riu. Você realmente se esqueceu? Você não é só um barbeiro milionário. Você tem ligações nesta cidade que nunca deveria ter. O que ele queria dizer com isso? As implicações começaram a girar na cabeça de Carlos, e cada fragmento de sua vida parecia se unir em um pesadelo que ele não poderia controlar. Combatendo a dor, Carlos percebeu que o passado que ele pensou ter enterrado estava voltando para cobrar a conta. Enquanto isso, Rafael pegou a mão de Carlos. Precisamos ir. Agora. O pânico estava homem e mulher. Carlos se virou para o corpo de Tiago e a dor explodiu. Ele desejava uma segunda chance. Ele percebeu que tudo havia mudado em um piscar de olhos. E a verdade estava prestes a sair. A imagem da barbearia, antes um refúgio, agora se tornava prisão. A luta pela sobrevivência se tornava mais intensa, e Carlos não sabia se era mais o homem ou o barbeiro que estava lutando. No meio do caos, um pensamento o atingiu com força. Estou preparado para enfrentar a verdade. A resposta estava nas sombras. Uma revelação se aproximava, e o futuro se tornava ainda mais incerto. Enquanto os gritos ecoavam e os homens da gangue se aproximavam, Carlos percebeu que a única saída seria confrontar aqueles que o cercavam. E isso significava enfrentar o que realmente era. Carlos encarou Tiago, um frio na barriga e a adrenalina disparando. O que fazer agora? Olhou para o corpo caído do ex-aprendiz. A vida dele se esvaindo tão rápido. Não era só um homem em perigo. Era um pedaço do passado dele retornando. Os homens da gangue estavam cada vez mais próximos.
A situação parecia cair em um pesadelo. Quando eu disser vai, nós corremos, Tiago ordenou. Mas Carlos sentiu que as palavras ficaram presas na garganta. Ele queria agir, mas o medo o paralisava. E se eu não conseguir proteger os que amo? Olha, Carlos, escute! Rafael puxou o irmão pela camisa. Tiago está certo. A única saída é seguir em frente. O pânico nos olhos dele era contagiante. Jorge e Lucas olhavam nervosamente para a porta onde os homens da gangue se preparavam para entrar. Agora, pelo amor de Deus! Tiago gritou, e nesse instante, um tiro disparou. O ruído ensurdecedor congelou o tempo. Carlos viu um dos gangsters cair, mas o que realmente deixou seu coração disparado foi a expressão no rosto de Tiago. Ele havia se jogado na frente de Carlos. Sangue brotava do ferimento na sua barriga. Não, Carlos gritou, correndo em direção a Tiago. A esperança começou a murchar, como uma flor sem luz. O ex-aprendiz respirava com dificuldade, seu olhar transbordando dor e coragem. Você tem que sobreviver, Tiago. Não pode nos deixar assim. Você precisa enfrentar o que está escondido. Tiago gaguejou. Suas palavras estavam se perdendo. Cada segundo parecia uma eternidade. A barreira entre eles, qualquer raiva ou ressentimento, desmoronava numa fração de segundo. Carlos começou a entender o que estava em jogo. Eu vou te tirar daqui, Carlos insistiu, enquanto Rafael e Jorge organizavam uma fuga. Mas Tiago segurou a mão dele, seus dedos fracos, mas seu olhar era firme. Você precisa saber a verdade. Carlos estava pronto para ouvir. Mas então, de repente, a porta se arrombou com um estrondo. Mais homens da gangue invadiram, armas em punho. O caos explodiu, gritos ecoaram, e a tensão construiu um muro de desespero. Lucas, desesperado, olhou para o irmão. Carlos, levanta! Agora! Mas não foi antes que um dos homens se aproximasse e com um sorriso cruel dissesse, ouvindo tudo, não é? Quem é você? Carlos perguntou, sua voz embargada. Mas a resposta não veio. E num movimento brusco, o gangster puxou Tiago para trás. Tiago é um traidor. Ele nos delatou. O homem gritou, e as palavras cortaram como uma faca. A revelação atingiu Carlos como um soco no estômago. Tiago? Um traidor? Carlos não conseguia acreditar. A confiança que ele estava começando a formar se desfez em um instante. Eu nunca, eu não, Tiago murmurou, seu rosto pálido. O ódio e a traição transbordavam na sala. Cada um deles encarava o outro, segurando a verdade em suas mãos como uma bomba relógio. Quanta dor e sofrimento estivera escondido atrás do que eles consideravam lealdade. É por isso que eles estão atrás de você. Você não fez nada, Tiago. Carlos sentiu uma onda de traição e raiva. Você me enganou! O olhar de Tiago era um mar de desespero e dor. Não, eu fiz isso para proteger você. Tiago ofegava. Mas agora a verdade soava distinta, como se estivesse respirando. O que ele queria dizer? O perigo se aproximava, e as palavras emaranhavam-se. Quando nos conhecemos, eu vi em você uma chance de mudar. Não apenas a mim, mas a todos. Estava tentando ajudar. Ponto. Um deslize. Um pingo de esperança e desespero simultaneamente. Mas nos colocou em perigo. Carlos retrucou, sem saber em quem confiar mais naquele momento. As paredes da barbearia tornaram-se um labirinto em que todos estavam presos. E justo quando o homem da gangue estava prestes a puxar o gatilho, algo inesperado aconteceu. Rafael impulsivamente conseguiu desarmá-lo, mas o homem fez um movimento e mirou em Carlos.
A verdade é que sua vida e a de Tiago estão interligadas de uma forma que você nem imagina. As palavras e o lado sombrio da verdade atingiram como um raio. Carlos sentiu um nó na garganta. Tudo estava mudando. A conexão deles não era apenas sobre um ex-aprendiz e um mestre. Era algo mais profundo, algo que o invadia e aterrorizava. O homem sorriu, olhos astutos. Vamos apenas dizer que você deve a Tiago mais do que imagina, e que o passado pode cobrar sua conta muito em breve. Ponto. Uma onda de choque atravessou Carlos. Enquanto os homens da gangue começavam a se aproximar novamente, a única pergunta que retumbava na mente de Carlos era: o que ele quer dizer com isso? E a linha entre amigo e inimigo se tornava mais tênue, mais insuportável. Tudo estava prestes a desmoronar. Carlos encarou Tiago, o rosto dele pálido e angustiado. Os homens da gangue se aproximavam. O tempo estava acabando. E a adrenalina corria solta. O que fazer agora? O que ele diria? As palavras ainda ressoavam em sua mente. A verdade sobre seu passado vai vir à tona. Com isso, uma onda de medo e ansiedade o atingiu. Rafael olhou ao redor. Os rostos aterrorizados de Lucas e Jorge falavam mais que 1000 palavras. Carlos sabia que a situação era crítica, que precisavam agir. Ele não me delatou. Tiago insistiu, e o homem da gangue sorriu de uma forma que fez Carlos tremer. Ele é apenas um traidor no final das contas, mas isso não é o que te trouxe até aqui. Todos vocês estão conectados por um fio invisível, e agora é hora de saber a verdade. As palavras do gangster cortavam o ar, e a tensão aumentava à medida que ele se aproximava mais. Parem! Eu não sei o que vocês querem! Carlos gritou, tentando ganhar tempo. Tiago, o que você sabe? O que ele quer dizer com isso? O medo devorava seu estômago, seu olhar fixo no ex-aprendiz. Mas Tiago estava pálido e ofegante, como se o impacto da verdade estivesse prestes a explodir. Carlos, não! Isso não é hora para verdades! Jorge gritou, mas o discurso de Tiago já tinha um alto custo. Você não entende. O que aconteceu anos atrás, as escolhas que fiz, tudo culminou aqui. Esse homem, ele não é só um gangster, ele é o meu pai. Tiago desabafou, e o ambiente congelou. As palavras reverberaram como um eco aterrador. Carlos ficou imóvel. A mente disparou numa confusão total. O pai dele? Tiago estava falando sério? A revelação tinha peso. O cara ali na frente tinha uma conexão direta com tudo o que acontecera antes. Você tá mentindo! Carlos retrucou. A incredulidade em sua voz era palpável. Você se esqueceu que ele estava em nosso passado? Seu pai fez escolhas, Carlos. E essas escolhas nos afetaram a todos. Tiago emendou, a voz embargada e cheia de dor. A verdade, cruel e drástica, parecia sufocar o ar ao redor deles. Isso não faz sentido. Carlos sentiu o chão se abrir debaixo de seus pés. Era impossível. Ele não poderia aceitar que a vida dele estivesse tão entrelaçada com alguém que sempre tentou esconder. O homem da gangue sorriu, um ar de triunfo nos olhos. Eu sempre soube que isso chegaria a esse ponto. O passado pode ser deixado para trás, mas o peso da verdade não desaparece. Estamos em perigo, Rafael gritou finalmente, puxando Carlos para mais perto, como se tentasse protegê-lo do choque. Precisamos sair, antes que seja tarde demais. Mas o que isso significava? O que mais eles não sabiam? Enquanto o tempo se esgotava, Carlos olhou para Tiago e depois para os gangsters. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, mas cada nova revelação apenas aprofundava a confusão. O que você quer de mim? Ele perguntou ao gangster, sentindo a pressão aumentar. Eu quero a verdade. Precisamos de você para resolver isso, Carlos.
Mas primeiro, você precisa decidir quem você realmente é. Com isso, o banda atrás deles começou a se agitar, e os sons de gritos se aproximaram. O futuro estava prestes a mudar radicalmente, e a única coisa que Carlos sabia era que o que estava vindo poderia destruir tudo. O chão parecia desmoronar embaixo deles, enquanto o passado e o presente se colidiam de uma forma que poderia ser mortal. E a pergunta que permanecia era: Carlos, você está pronto para enfrentar as consequências da verdade que vem à tona? Enquanto o caos se aproximava, o destino deles dependia da escolha que estava prestes a ser feita. Carlos encarou Tiago, o rosto dele pálido e angustiado. O silêncio da barbearia era aterrador. Os homens da gangue se aproximavam, e Carlos sentia a pressão aumentando. A verdade é que sua vida e de Tiago estão interligadas de uma forma que você nem imagina. As palavras do gangster ecoaram. E Carlos, o que isso significava? Tiago ser filho do gangster era uma bomba enorme. Mas mal sabia ele que o pior ainda estava por vir. Você não pode acreditar nele. Carlos tentou racionalizar. Tiago, diga que isso não é verdade. Mas o olhar dele era uma mistura de dor e resignação. Carlos, eu só queria te proteger, assim como você me protegeu uma vez. Agora é hora de você enfrentar isso. Antes que Carlos pudesse processar aquelas palavras, uma tremenda explosão ecoou da porta da frente. A madeira estourou com um barulho ensurdecedor, e uma densa fumaça começou a infiltrar-se no local. Todo mundo se virou. Pânico tomou conta. O que estava acontecendo? O gangster, que acabara de ameaçar, foi jogado para trás pela força da explosão, caindo em um montículo de cacos de madeira. Carlos sentiu seu estômago revirar. A poeira e a fumaça ocultam o que estava acontecendo. Ele agarrou Tiago. Seus olhos se encontraram. E por um momento, o mundo desacelerou. Eu não vou deixar você para trás, declarou, mesmo sabendo que o tempo se esgotava. Então, outra figura apareceu no meio da confusão. Era uma mulher, com um capuz que cobria seu rosto. Ela avançava na fumaça como um espectro. Carlos! Sua voz gritou, reconhecendo-o mesmo no caos. Mas quando ela se aproximou, o coração de Carlos quase parou. Era sua mãe. Mãe, o que você está fazendo aqui? A surpresa e o choque inundaram suas palavras. Como ela estava ali? O passado começou a desmoronar novamente, e tudo que ele conhecia estava prestes a se revirar mais uma vez. Carlos, agora não é hora para perguntas. Você precisa sair. Ela estava ofegante, e os olhos dela pareciam cheios de medo. Eles vieram para pegar você. Não há tempo. A intensidade no olhar dela era mais do que qualquer palavra podia expressar. O que ela sabia? O que mais estava envolvido? A fumaça estava começando a se dissipar, e as pessoas na barbearia estavam em pânico. Carlos viu o gangster se levantar. Ele parecia furioso e mais perigoso do que antes. Você achou que poderia fugir do que não pode ser apagado? Ele rosnou. A fúria estava em seu tom, e Carlos percebeu a gravidade da situação. Não era só uma ameaça. Era vida ou morte. Mãe, você precisa me explicar. Carlos gritou, a confusão crescendo dentro dele. Cada vez que a ideia de sua mãe vir à tona surgia, se tornava mais nebulosa e aterrorizadora. O passado dele estava se entrelaçando com verdades que ele nunca quis saber. E naquele momento, outro disparo ecoou. Esse tiro saiu de uma arma nas mãos da mulher com capuz. O caos parou por um segundo. Todo mundo olhou, espantado. Quando o capuz caiu e o rosto dela ficou visível, Carlos quase teve um ataque. Era Sofia. Sofia, sua ex-namorada.
O rosto dela estava contorcido em dor e desespero. Carlos, eu não queria que você estivesse envolvido nisso. O que isso significava? O que ela havia feito? O que mais estava escondido nas sombras daquela história? O gangster se virou. Você se juntou a ele, Sofia? Traidora! Ele gritou. Carlos não podia acreditar. Todos estavam conectados de forma que ele nunca poderia ter imaginado. A realidade começou a mudar. Ele estava prestes a descobrir que o que ele pensava que sabia sobre sua vida, sua família, seus relacionamentos, tudo era uma ilusão. As peças do quebra-cabeça que nunca se encaixavam estavam se revelando, mais perigosas do que ele poderia suportar. O choque deles estava entrando em um novo ciclo. Carlos, você precisa me ouvir, Sofia gritou. Então, um novo barulho cortou o ar. Mais passos, mais ameaças se aproximando. O que mais poderia acontecer ali? E quando Carlos pensou que tudo não poderia piorar, ele sentiu um nó na garganta. A verdade estava prestes a descer como um vendaval. As reviravoltas se multiplicavam, e apenas uma pergunta ecoava na mente de Carlos. Quem eu realmente sou? Cada resposta levava a outra pergunta sem fim. O caos se intensificava. A única certeza que restava era que tudo estava prestes a mudar. E ele precisava se preparar para o que estava por vir. A fumaça ainda pairava no ar quando Carlos olhou para Sofia, confuso e assustado. Os sons de gritos e tiros ecoavam na barbearia. O caos era palpável. Ele sentia seu coração bater acelerado, a adrenalina a mil. O que você quer dizer com isso, Sofia? A dúvida apertava sua garganta, enquanto a mulher à sua frente parecia estar lutando contra lágrimas. Carlos, você tem que entender. Existe muito mais nisso tudo. Tô aqui para te proteger, mesmo que isso signifique enfrentar a nossa verdade. A intensidade nas palavras dela ressoava como um eco sombrio. Mas antes que Carlos pudesse processar, o gangster se levantou, ferido, mas determinado. Chega de joguinhos. Você pode ter enganado todos, Sofia, mas não a mim. O homem gritou. O desprezo em sua voz era cortante. A tensão crescia. Carlos entendia que não estavam apenas lutando por suas vidas. A verdade estava prestes a desmoronar. Tiago, ainda caído, olhou para Carlos, a dor estampada em seu rosto. Você precisa escolher, Carlos. A verdade pode ser dolorosa, mas é a única maneira de você se libertar. As palavras dele penetravam em Carlos como facadas. Ele se deu conta de que, para avançar, precisaria enfrentar todo o seu passado. Estamos todos aqui, então vamos encarar isso. Carlos gritou, sua voz ecoando na barbearia. Um momento fugaz de coragem incendiou um novo ânimo entre eles. Se temos que lutar, que seja juntos. E assim, quando a figura do gangster se aproximou, todas as emoções se entrelaçaram em uma só. A determinação de enfrentar as verdades sombrias. Estamos prontos para tudo o que você tem a nos oferecer. Rafael gritou, e Lucas, segurando a mão do irmão, sentiu a bravura crescer. Mas o gangster apenas riu, uma risada sombria e desconcertante. Vocês realmente acham que têm escolha? O passado sempre cobra sua conta. Em um instante a barbearia se transformou em uma arena, e a luta pela sobrevivência começou. A adrenalina corria nas veias e a tensão os unia. Um chamado a agir, uma união inesperada. Sofia, armada com a verdade, enfrentou o gangster. Não vamos deixar que você controle nossas vidas. E antes que alguém pudesse reagir, tudo aconteceu em uma fração de segundo. Tiros foram disparados.
e o tempo parecia congelar. Carlos sentiu o peso em seu coração ao ver a cena se desenrolar. Mas, surpreendentemente, um raio de esperança surgiu no meio do turbilhão. Tiago, mesmo ferido, se ergueu e desferiu um golpe poderoso. Ele finalmente estava lutando pela própria vida. O gangster cambaleou e a oportunidade de escapar se apresentou. "Vamos, agora!" Carlos gritou, puxando Lucas, Jorge e Rafael. Sofia seguiu na frente, a coragem dela iluminando o caminho. Não havia como voltar atrás. Eles correram em direção à saída dos fundos, cada passo se tornando um impulso de liberdade. A barbearia que antes era um símbolo de sucesso, agora se tornava uma passagem para um novo futuro. O caos, atrás deles, não significava mais nada. O que importava era que estavam juntos, enfrentando o desconhecido. Enquanto cruzavam a porta, Carlos se virou para olhar uma última vez. A fumaça formalmente se dissipava, revelando a barbearia em desordem. Os membros da gangue estavam confusos, desencontrados. Ele sentiu um misto de alívio e dor. "Esse não é o fim!" O gangster gritou, o eco desvanecendo-se no corredor. Mas a frase de Tiago ressoou na cabeça de Carlos. A verdade pode ser dolorosa, mas é a única maneira de você se libertar. Ao longe, eles viam o sol surgindo entre os prédios de São Paulo, um símbolo de novos começos. Carlos respirou fundo. A luta não havia terminado, mas a união deles agora tinha um propósito. E por mais que os desafios ainda os aguardassem, havia uma nova esperança. "Sozinho, nenhum de nós poderia fazer isso", Carlos disse, sorrindo para os amigos ao seu lado. "Mas juntos somos mais fortes." O futuro era um mistério, mas eles estavam prontos para qualquer coisa. Assim, juntos, com a certeza de que os laços formados na dor os tornariam mais fortes, avançaram em direção ao horizonte, prontos para descobrir o que mais a vida tinha reservado. Antes de terminar, preciso da sua ajuda. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. E não se esqueça de esmagar o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos. Até a próxima história.